O título da mensagem de hoje é Mateus 4:1, vamos abrir. E o título da mensagem hoje é Espírito Santo, depois um traçozinho e vamos meter tristeza. Espírito Santo, tristeza. O nosso relacionamento com Deus tem tudo a ver com o Espírito Santo. Tudo a ver com o Espírito Santo. E a nossa vitória ou a nossa derrota na Terra tem tudo a ver com o Espírito Santo. E você dizer, não, a nossa derrota tem a ver com o Espírito Santo. Sim, porque se você obedecer ao Espírito Santo, deixar-se ser guiado por Ele, garantidamente nós vamos ter vitória. Mas se, no entanto, fazemos o que nós achamos, nós vamos perder. Eu quero começar por mostrar algo muito importante. O que é muito importante? Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, quando foi batizado nas águas, desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus. E é muito importante porque ele orava várias vezes, buscando a direção de Deus, buscando a direção do Espírito Santo para poder fazer as coisas. O que ele sabia, não sabia por ele mesmo, mas sabia pela direção que recebia do Espírito Santo. Tanto assim que depois, quando os apóstolos foram batizados, ou antes, aqueles 120 que estavam a orar em Atos 2, aqueles estavam 120 a orar e receberam o Espírito Santo, eles começaram a fazer milagres, eles começaram a operar pela direção do Espírito Santo. E tudo o que eles faziam tinha vitória. Isto é muito importante. Nós percebemos o papel do Espírito Santo. Não foi por acaso que Deus disse, que Jesus disse, ide e batizai todas as pessoas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, o arquiteto. Filho, o que fala, a palavra. Espírito Santo, o que opera. As experiências que eu tenho tido com o Espírito Santo, acho, há uma delas principalmente me marcou muito. Eu estava numa reunião e Deus permitiu que eu visse no mundo espiritual. E quando vi no mundo espiritual, eu via alguém, eu nunca mais me esqueço, não consegui ver a face, mas sabia que tinha cabelo curto, muito curto mesmo, e movia-se muito rápido a tocar nas pessoas, muito rápido. E eu quando vi aquilo, eu comecei a orar a pedir ao Espírito Santo para abençoar as pessoas e tocar nas pessoas e abençoá-las. E ele parou, olhou para mim e olhou para o céu. E quando olhou para o céu, eu percebi o que ele me quis dizer. O que ele me estava a dizer era: tudo o que pedires ao Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo o faz. Eu pedi imediatamente perdão e pedi ao Pai, em nome de Jesus, que pudesse abençoar as pessoas. E então ele continuou outra vez naquela ultra rapidez a tocar todas as pessoas. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. Eu nunca mais esqueci isto. Mas é para você entender que o Espírito Santo é alguém que está no nosso meio, é alguém que habita dentro de nós, alguém que nos quer dar a direção. Se nós seguirmos essa direção, nós vamos ser abençoados, ricamente abençoados. Não tem a ver com o nível financeiro, tem a ver com todos os níveis, em todos os níveis. Tente ver uma coisa. Sabe o que é bênção? É a presença de Deus na sua vida, mas também é a ausência de maldição. E muitas das vezes nós, por falta de cuidado nosso, deixamos entrar em nossas casas algumas coisas que não prestam. Às vezes
objetos. Eu lembro-me, por exemplo, eu estar num grupo familiar e deram um objeto para esse grupo familiar. E quando deram um objeto nesse grupo familiar, eu vi-o, disse nada, nós orámos pela casa e tudo mais. Nessa semana, a dona da casa estava a aspirar e tocou sem querer naquele objeto, aquele objeto caiu e partiu-se todo. A dona da casa depois contou-me e eu fiquei assim, o que será? Nós não sabemos tudo, nós não sabemos com que intenção as coisas são dadas das pessoas. Uma coisa eu tenho aprendido é quem vê caras não vê corações, é um ditado português. Mas é bem verdade. Eu lembro-me de uma coisa que aconteceu com familiares meus, em que eu senti que eu devia de orar. E eu pensava que alguns deles não iam. E esses apareceram. E aqueles que eu pensava que iam, não apareceram. Eu achei aquilo estranho. No dia a seguir, quando eu soube o que é que tinha acontecido, eu percebi. Afinal, o que o Espírito Santo queria que eu orasse não era por aqueles, era por os outros, mas eu não sabia, eu orei por todos. E o Espírito Santo impediu que essa pessoa fosse lá. Mesmo assim, houve uma tentativa de conflito que foi sanada e tudo se resolveu e está tudo bem. Mas o Espírito Santo sabia. Ele sabia. E muitas das vezes nós olhamos para pessoas, são pessoas que nós gostamos e pensamos que não há mal nelas, pelo contrário, então, são pessoas que nós lidamos há muitos anos, às vezes, algumas já há muitos anos, outras, mas nós não sabemos tudo da pessoa. E muitas das vezes a pessoa até pode ser boa, mas naquela altura está a ser influenciada negativamente contra nós. Objetos que nos dão. Muito cuidado com objetos. Muito cuidado mesmo. Você, cada vez que recebe qualquer coisa, ou qualquer coisa entra em sua casa, você deve orar pelas coisas. E você deve dizer, eu quebro toda a maldição sobre este objeto e eu abençoo em nome de Jesus. Você deve fazer isto com tudo. Se você não fez, agarre, toque na parede da sua casa e ora e diga, eu quebro toda a maldição sobre todos os objetos que entraram nesta casa e abençoo em tudo em nome de Jesus. Porquê? Porque isto vai afastar a maldição da sua casa. Isto vai lhe dar a direção boa de Deus que você precisa para si. Claro que o homem e a mulher têm que perceber uma coisa. Veja o que está aqui escrito. Mateus 1,4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Ouçam bem uma coisa. Jesus é o Filho de Deus. E ele podia ter agarrado. Não, eu sou o Filho. Quem é o Espírito Santo para me estar a mandar ou a guiar-me para aqui ou para ali? Você viu alguma coisa? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele se humilhou. Você quer ser dirigido pelo Espírito Santo? Você tem que se humilhar. Não é por acaso que Jesus orou 3 vezes antes de ser crucificado. E antes de ser crucificado, nas 3 vezes que ele orou, ele dizia sempre o mesmo. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Você entende? Porque a vontade de Deus para nós é boa e agradável. Pensamentos de bem tem Ele sobre nós e não de mal. E nós temos que entender isto. Eu posso, na minha vivência, com a direção do Espírito Santo, eu tenho visto algumas coisas e feito muitos erros.
Alguns deles não tenho feito, mas alguns tenho feito. Alguns erros. E reconheço que cada vez que eu erro, como dói. Eu sabia o que é que devia fazer e fiz o que eu queria, o que eu achava que deveria ser feito, e, no entanto, dei-me mal. Quando o Espírito nos mostra algo, será que ele nos quer impedir de fazer a coisa ou nos quer abençoar e nos ajudar? Isto é muito importante. Mesmo muito importante. Uma vez apareceu-me um trabalho de testar umas câmaras de vídeo. Eu fui lá, levei o equipamento que eu tinha feito, levei, estive a testar e vi que umas estavam a funcionar, outras não estavam, e depois eu disse, mas por aquele trabalho eu ia receber uma determinada quantia. Eu perguntei à pessoa que mandou lá, se a quantia estava concordada, disseram-me que sim, mas eu tinha sentido pelo Espírito Santo que eu não devia ir. Mas eu tinha dito, eu tinha combinado, mas eu tinha sentido que não devia ir. E eu fui na mesma. Fui lá, tive o trabalho. Quando cheguei ao fim, quando foi para pagar, disseram que não me pagavam esse valor, que era muito. Sabe o que é que eu fiz? Estendi a mão, cumprimentei a pessoa e vim-me embora. Não recebi nada. Absolutamente nada. Porquê? Porque eu sabia que não devia ter ido. Você ouviu? Eu sabia que não devia ter ido. Quantas vezes nós sabemos que não devemos fazer algo e fazemos porque vai parecer mal, porque pronto, porque se combinou, porque buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Você tem de ver uma coisa, quem é que você põe em primeiro lugar? Quem é que você põe em primeiro lugar? Deus ou o mundo ou as pessoas? Quem é que você põe em primeiro lugar? Quando você sentir que não deve fazer algo, não faça. Quando você sentir que não deve falar com uma determinada pessoa, não fale. Eu lembro-me, por exemplo, isto foi logo no início de eu ser cristão, um colega meu pediu-me para lá ir a casa e eu senti que não devia de ir. E então eu era sempre desculpas, desculpas quer dizer verdade, eu não queria lá ir e eu dizia, epá, não posso, tenho que ir ali, tenho que ir ali, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. E nessa noite ele virou-se para mim, logo no início do serviço, virou-se para mim, hoje tens que lá ir a casa sem falta. E eu virei-me e disse, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me porque eu já não sei como fugir. E Deus é Deus. E sabe o que é que ele fez? Na altura que ele era para me chamar, ele recebeu um comunicado que tinha de ir para um alarme. E foi para o alarme e teve grande parte da noite lá. E eu já não fui à casa dele, nem nunca mais fui à casa dele. O Espírito Santo nos quer ajudar. Nos quer mostrar o melhor caminho. Ele levou Jesus a ser tentado pelo diabo. E você diz, mas o Espírito Santo leva Jesus a ser tentado pelo diabo. Sim, porque depois de Jesus ser tentado pelo diabo e ter vencido o diabo, os anjos o vieram e o serviram. Nós às vezes temos de passar por circunstâncias e vencê-las para que a bênção possa vir até nós. Não nos podemos queixar do que está a acontecer. Não podemos queixar das circunstâncias não estar boas ao nosso favor, mas temos que glorificar a Deus a dizer obrigado, Pai, que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que foi Jesus que nos amou na cruz. E temos de levantar as mãos para os céus e agradecer. Saber que tu, Senhor, só tu, Senhor, podes todas as coisas.
Eu te agradeço, Pai, por teres permitido eu aceitar Jesus. Eu agradeço Jesus, ele ter ido à cruz, mas eu também agradeço ao Espírito Santo de ele estar na minha vida e me guiar em todas as circunstâncias através da vontade do Pai. Não nos podemos esquecer que a direção do Espírito Santo é para nós tudo o que nós precisamos. É mesmo tudo. É assim como você ir para uma cidade que você não conhece nada, mas no telemóvel tem o GPS e então sabe onde é que mete lá a rua que quer ir e o GPS lhe mostra e vai até lá. E o nosso GPS para a nossa vida é o Espírito Santo. Ele nos mostra coisas que nós não devemos fazer, alturas que devemos ir e quando não devemos ir. Eu lembro-me de ter orado com um pastor nosso, ter orado com ele por causa de uma circunstância que tinha acontecido na vida dele e que estava a importunar e por causa de um carro. Ele tinha toda a razão, mas não lhe estavam a dar razão. Orámos por isso e eu senti que não devia de ser nessa altura. Passado umas semanas senti e fomos lá e glória a Deus ficou tudo resolvido. Na altura certa de Deus. Não é só orar, é orar e esperar a direção divina. Lembro-me uma vez também, agarrei e decidi fazer a escola bíblica. Poderá não ter sido na melhor altura, e Deus me mostrou isso, e eu disse, mas eu já tinha dito, já falei e fiz, e realmente foi um ano muito difícil, mesmo muito difícil. Eu aprendi a lição, e nunca mais eu dizia, não, eu só faço com a tua direção. Lembro-me do pastor me convidar várias vezes para fazer a escola ministerial, e eu sorria, não respondia. E à última hora, mesmo nos últimos minutos, 10, 15 minutos, o Espírito Santo me disse, vai, e diz que tu vais. E realmente foram 2 anos de ministerial muito bons, em que fui muito abençoado. Mas segundo a direção de Deus, não segundo a minha vontade. Isto é muito importante. É muito importante. Porque assim nós vemos aqui o Espírito Santo a guiar Jesus. Ele depois guiou os apóstolos. Ele impediu-os de ir pregar à Ásia, impediu-os de ir pregar a outros lados. Porquê? Porque ele sabe. Nós não sabemos. É assim como o GPS soubesse que naquela rua nós não podemos passar por aquela rua porque aquela rua o trânsito está cortado. Então se formos por aquele lado, vamos chegar lá e vamos ter que fazer marcha atrás, mas ter que andar às voltas. Mas como o GPS sabia, fez com que você fosse por outro lado. Da mesma forma, o Espírito Santo nos vai guiar em toda a verdade. Nos vai mostrar o melhor caminho para nós e para as nossas vidas. Ele é a nossa direção segura, o nosso porto seguro. É a vontade do Pai. E eu quero-vos deixar falar só alguma vamos a João 14,16. João 14,16. Em João 14,16 e diz aqui, Jesus fala para os discípulos e diz que ele vai ter que partir. Porque ele iria ser crucificado, iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, depois iria para junto do Pai. E ele aqui em João 14,16 ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está dentro de nós. À medida que eu estou a falar, eu estou-me a lembrar de tanta coisa. No início de eu ser cristão, ter aceitado Jesus, ter aceitado o que ele fez na cruz em meu lugar. Eu estava na igreja e o Espírito Santo virou-se para mim e disse-me assim, eu ia por um determinado caminho, ele disse, volta para trás. Volta para trás.
volta para trás. Mas assim numa voz mansa e suave. Só que eu continuei e não estava a voltar para trás. Até que ele falou mais alto. E falou, volta para trás. E eu assustei-me e voltei para trás. E eu percebi que ia acontecer aquilo que eu queria. Mas por vergonha minha me fui embora. A direção do Espírito Santo nos vai ajudar em todas as coisas. Tudo o que você precisa. Tudo. Eu, por exemplo, quando oro por alguém, eu oro para a pessoa, nós oramos, e depois de orar, eu oro um pouco em línguas e espero que o Espírito Santo me mostre alguma coisa. Vou-lhe dar o exemplo, por exemplo, de uma pessoa de qual eu orei. Ela dizia que tinha um problema na coluna e que estava sempre com dores. Eu não sabia nada disso. Ela nem foi na igreja, foi fora da igreja. Eu orei por ela e senti que o problema dela não era na coluna, mas sim na anca. Porque o Espírito Santo me estava a mostrar. Eu orei e ela foi curada. Eu tenho que depender completamente do Espírito Santo para tudo o que eu faço. Mas realmente houve alturas na minha vida que eu tenho feito as neiras, infelizmente. E não tenho obedecido. Uma daquelas vezes, foi daquela vez que eu fui trabalhar para um sítio e o Espírito Santo estava-me a mostrar que eu não devia de ir, que não devia de fazer. Já de uma outra vez eu fiz algo muito parecido e também eu sabia que não devia ter ido. No entanto fui. E dei-me mal. Mas ele estava-me a avisar. O Espírito Santo é a direção segura para nós. É tudo aquilo que nós precisamos para viver nesta terra. E em todas as coisas somos mais que vencedores. Precisamos do Espírito Santo. Como o buscar? Enchei-vos do Espírito Santo em que em hinos e cantos espirituais, orando e salmodiando ao Senhor. A altura mais importante da reunião não é quando pregamos a palavra. É quando você está a adorar a Deus. Quando você faz um sacrifício de louvor perante Deus. Não é quando você está a bater palmas e aos saltos, ou quando está de mãos dadas com os irmãos, não. É quando você está sozinho, adorando ao Deus Altíssimo. Aí você está a exaltá-lo, a glorificá-lo, a bendizê-lo. A direção do Espírito Santo é tudo o que nós precisamos. Mas eu vos quero mostrar algo. Nós vimos Mateus 14:16, agora vamos a Mateus 14:26, é um pouco mais abaixo só. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo vos vai fazer lembrar a palavra de Deus. Eu já contei aqui várias vezes, houve uma vez que eu estava na igreja, tinha o dízimo na minha mão, e eu comecei dentro de mim a orar e a dizer, Pai, tu não queres que eu passe necessidades. Portanto, eu creio, eu vou ficar com o dízimo na minha mão, pronto, e não vou passar necessidades. O Espírito Santo me lembrou o versículo, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E eu imediatamente fui dar o dízimo à frente. Claro que Deus depois, logo a seguir, no mesmo dia, umas horas depois, me abençoou. E é isso que eu quero que você entenda. Quando fazemos a vontade de Deus, abrimos caminho para a bênção para as nossas vidas. Esta direção de Deus para conosco, o GPS de Deus em nós, só nos vai abençoar. Eu quero vos levar vamos a João 16:13. Eu quero João 16:13. João 16:13.
Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ouça, é muito importante nós sabermos o que é que está a acontecer. Atualmente os GPS, principalmente nos telemóveis, têm funções incríveis. Você olha, quando marca um determinado trajeto, aparece logo a dizer quanto tempo é que você vai demorar e se há muito trânsito pelo trajeto que você está a ir ou não. O Espírito Santo faz o mesmo nas nossas vidas e nos mostra o perigo que pode haver. Lembro-me, por exemplo, de um pastor agarrar, dizer que estava a orar e sentiu pelo Espírito Santo que devia de sair da casa. Ele sair da casa. Sair da casa. Ir para a rua. Mas ele achou estranho, mas continuou a sentir a mesma coisa. Foi tão forte que ele agarrou, ele e a família toda foram para a rua. E quando chegaram à rua, caiu em cima da casa um avião. O Espírito Santo nos quer livrar de problemas. Nos quer abençoar. Por isso é tão importante nós estarmos em sintonia com Ele, em sabermos a sua direção, sabermos como fazer e onde ir, ser dirigido por eles, exatamente como Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo. Isto é muito importante. Mas também não menos importante, o versículo que eu vos vou ler a seguir. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não entristeçeis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçeis o Espírito de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo pode ser entristecido? Eu vou-lhe dar o exemplo disso, que você vai identificar algumas vezes. Às vezes você sente tristeza e não sabe porquê. Sente uma tristeza dentro de si e não há nada, não sabe nada de problema em alguém, ou alguma pessoa. Mas pode estar a acontecer duas coisas. Você fez alguma coisa, você pecou contra Deus, ou alguma coisa está para acontecer. O que é que você deve fazer? Orar. Buscar a Deus. Senhor, mostra-me o que eu devo fazer. E se eu errei, Pai, eu te peço perdão, em nome de Jesus, mas mostra-me no que é que eu errei, porque eu não volto a fazer. Em tudo o que fazemos, mesmo quando oramos por alguém, isto é muito importante, mesmo quando oramos por alguém, nós devemos buscar a direção de Deus para saber se é da vontade de Deus. Porque eu já orei por pessoas e não era a vontade de Deus que eu orava. Eu já ajudei pessoas e não era da vontade de Deus que eu ajudasse. Você diz, então, mas orar e ajudar as pessoas é normal, tem tudo a ver com a fé cristã. Mas eu não sei tudo. Nem você sabe tudo. Apesar de tudo isso, Jesus também disse, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. No entanto, o Espírito Santo impediu de que eles fossem pregar na Ásia e impediu que eles fossem pregar no outro lado. Então, mas Jesus tinha dito para ir pregar o evangelho a toda a criatura. Mas há coisas que o Espírito Santo sabe e nos dirige porque é o melhor para nós. Porque é a vontade do Pai.
Portanto, se você vai abençoar alguém, ore. Se você vai orar para alguém, ora antes. Se você sentir paz, continua a orar por essa pessoa. Se você não sentir paz, pare de orar. E você vai dizer, então, mas se eu parar de orar, como é que essa pessoa fica? Mas se calhar essa pessoa precisa de ficar para poder ficar com Deus. Há anos atrás, eu estava a orar e eu vi uma coisa. E vi uma pessoa de joelhos a chorar rota. E eu perguntei uma coisa à pessoa que estava comigo a orar. E a pessoa virou-se, não, eu nunca vou deixar que isso aconteça. É minha filha, não vou deixar. E eu virei-me e disse, se você não deixar que isto aconteça, ela perde a salvação. O que é mais importante na vida da pessoa? Ter as necessidades todas supridas, ter tudo de bom ou ter Deus na sua vida? Às vezes não entendemos, mas Deus, há coisas que Deus não gosta. Não gosta mesmo nada. Olhos altivos, pessoa presunçosa, pessoa que se acha melhor que os outros. Ouça, esqueça. Ninguém se pode achar assim. E se está a fazer isso, peça perdão a Deus e humilhe-se perante Deus. Para que Ele mudar completamente a sua história, a sua vida. Porque é Ele que nos vai dirigir em todas as coisas. É Ele que nos vai abençoar. Eu vos tenho estado. É tanta a informação. Eu lembro-me uma vez de eu estar numa reunião e nessa reunião foi a primeira vez uma voz mais audível que eu ouvi e eu virei-me e disseram, tens de dizer a tal pessoa que ela se tem de terminar. E eu disse, eu? Eu com vergonha, eu disse, eu? Eu é que vou dizer? Eu disse, eu não consigo, Espírito Santo. Eu disse, perdão, Pai, dá a outra pessoa. E imediatamente outra pessoa falou exatamente as palavras que eu ia falar. E eu fartei-me de pedir perdão a Deus. Para não ter feito aquilo. Graças a Deus que eu mais vezes obedeci do que desobedeci. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas que Deus me ajude a obedecer sempre. Mesmo que às vezes pareça loucura. Eu lembro-me uma vez estar no meio de uma reunião, estava cá atrás, bem atrás, no início logo, e senti por Deus que devia de meter a mão na pessoa da frente, a mão no ombro da pessoa da frente. Era uma senhora já de idade. Eu não sabia o que é que se passava com ela, eu nem a conhecia sequer. E a única coisa que eu fiz foi obedecer. Eu me coloquei a mão no ombro da pessoa. Ela olhou para mim, eu sorri, ela sorriu e deixou ficar a mão em cima do ombro dela. Eu creio que era para abençoá-la, para curá-la até. Mas eu não sabia tudo. Eu só estava a obedecer. Jesus sabia que ia ser tentado pelo diabo. Se calhar sabia, porque o Espírito Santo mostrou. Mas ele foi levado primeiro para o deserto. Será que ele sabia o que é que ia acontecer? Se calhar não. E é aqui que eu vos quero fazer entender. A direção do Espírito Santo é o que nós precisamos. Mas também precisamos não entristecer o Espírito Santo. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando o desobedecemos a Ele. Quando pecamos. Quando fazemos algo de errado perante Deus. Ouçam, eu já senti e é horrível. É horrível mesmo.
Da minha parte, eu não parava de pedir perdão a Deus. Mas será que eu tinha feito algo tão grave que importa tivesse sido tão grave ou não? Eu tinha feito. E às vezes são coisas mais simples. São forma de falar para as pessoas. São forma de falar para o seu cônjuge. Formas de falar para o seu cônjuge. Você está a ouvir. Eu já fui chamado a atenção por causa disso. E não foi uma vez, já foi mais que uma vez. Será que eu tinha razão? Se calhar até tinha. Mas Deus gostou do que eu fiz? Não. E isso é que importa. Como Ele não gostou, eu tenho que mudar. Eu tenho que pedir perdão à pessoa de qual eu falei e como falei. E tenho que continuar a andar com Deus. A palavra de Deus diz que toda a palavra ociosa, toda a palavra que nós dizemos de mal por causa de outra pessoa, nós seremos réu de juízo. Então, como nos devemos comportar? Eu quero-vos mostrar outro versículo bíblico. Isaías 63, 10. Isaías 63, 10. Vamos ao Velho Testamento. Isaías 63, 10. Isaías 63, 10. Veja o que está aqui escrito. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra ele. Você diz, não, o Espírito Santo pelejar contra nós. Você não está a entender. Cada vez nós entristecemos o Espírito Santo, foi algo que realmente nós ofendemos. É algo que nós fizemos, de qual ele não era digno de receber o que nós fizemos. Quantas vezes nós já sentimos tristeza? E sem saber porquê. Não há uma causa, não tivemos uma notícia, não soubemos uma notícia, não estamos com problemas assim muito graves, não estamos com dores, não estamos com nada e só sentimos tristeza. É o Espírito Santo a avisar-nos, olha o que tu andas a fazer. Olha o que tu andas a fazer. Se você quer um conselho, fique sozinho. Peça perdão a Deus. Peça-lhe ajuda. Porque você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo muito bom. Porque é Ele que o vai ajudar em todas as coisas da sua vida. Ele vai fazer ajudar todas as coisas. Ele é chamado o nosso Consolador. Aquele que nos ajuda, que nos consola, que nos mostra, que nos orienta. Ele é tudo para nós. É aquilo que nós precisamos neste planeta Terra. O nosso GPS seguro de Deus. Essa tristeza nos mostra que o que estamos a fazer é errado. Muito errado. E que temos que mudar a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de operar. Quando eu dei o título Espírito Santo de Tristeza, eu me fiz lembrar aquilo que eu senti.
Ouça, se há coisas más de sentir, uma delas é sentir a tristeza do Espírito Santo. É mesmo mal. Acreditem em mim. Parece que o nosso chão saiu, parece que a tristeza não acaba. A Bíblia diz, tornai vós para mim que eu tornarei para vós. Essa tristeza é para nos mostrar o caminho que fomos, foi errado. E temos que voltar atrás e voltar para o caminho que era antes. Pedir perdão a Deus. Pedir-lhe ajuda para nos mostrar o caminho certo e como andar e como fazer. E fazer o que lhe agrada, mesmo, e isto é muito importante, mesmo que não seja a sua vontade. Mesmo que não seja a sua vontade. Eu durante anos estou a fazer uma coisa do qual eu não queria fazer. Mas, no entanto, Deus me mostrou que eu devia de fazer. Outras pessoas que vieram ter comigo e disseram, não, eu nunca faria isso. Depois do que aconteceu, eu nunca faria. E eu disse, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser obediente. Porque só sendo obediente, eu continuo a ter a direção do Espírito Santo. Eu vou-te explicar. Quando nós começamos a ter direção do Espírito Santo, nós devemos obedecer. Se obedecermos, essa direção do Espírito Santo continua a aumentar e vai-nos continuar e até há alturas em que nós não estamos à espera, não estamos a orar, Ele nos avisa de coisas. No entanto, se não o fizermos, ou se estávamos a fazer e paramos de obedecer, cada vez se vai sentindo menos a direção do Espírito Santo. Ele começa a se entristecer e cada vez nos dá menos direção. Lembro-me de coisas que o Espírito Santo fez, me evitando problemas. Na minha profissão, quando eu era guarda noturno, eu estava a descer uma rua e nessa rua podia virar à direita ou à esquerda e eu acabei por virar à direita e continuar a fazer ronda, em vez de ir à esquerda e ir para as bombas de gasolina. Nesse dia, àquela mesma hora, as bombas estavam a ser assaltadas. Não houve problemas para ninguém, ninguém foi ferido, não coisa, apenas levaram um multibanco. Ninguém foi ferido, mas se eu lá tivesse, ia dar problemas. Ia dar problemas, ia dar tiros, ia dar problemas, de certeza. Assim, só foi estragos materiais, não houve problema nenhum, o seguro pagou tudo, ninguém se alajou, ficou tudo bem. O Espírito Santo sabe ser mais do que nós. Cuidado, não deixe a raiva, a revolta, não deixe tudo o que está na sua vida, a injustiça, não deixe que isso nada tome conta do seu ser. Não pense que, não, mas eu estou a fazer o que eu acho que é correto. Epá, busca Deus, por favor. Quantas vezes nós fazemos coisas que achamos que é corretas e depois Deus nos mostra que estamos a fazer errado? Não, mas é o que eu sinto. Sabe o que nós sentimos às vezes? Deixa-me dar um exemplo. Eu lembro-me que eu queria comprar uma mala. Uma mala de mão. E eu entrei dentro de um hipermercado grande, muito grande, e vi a mala e pensei, bem, olha, está aqui aquilo que eu quero comprar. Mas eu não sabia se era a vontade de Deus que eu comprasse ou não. Mas eu tinha um grande desejo de a comprar. E eu orei, Senhor, se não for da tua vontade, tira-me a vontade de comprar a mala. Tira-me a vontade de comprar aquele objeto.
Ouça, e foi instantâneo. Nunca mais tive desejo de comprar aquele objeto. Nunca mais. Nunca. Glória a Deus. Mas você tinha um grande desejo, uma grande vontade. Sim, mas eu orei a Deus e desapareceu por completo. E há coisas às vezes na nossa vida que estão a ser impedidas porque nós estamos a deixar que a nossa vontade permaneça em vez de pedir ajuda a Deus para que se faça a vontade dele e não a nossa. Você está a entender? Quando eu fui àquele sítio daquelas câmaras, quando eu comecei a reunião, eu falei sobre isso. Quando eu fui àquele sítio das câmaras, eu fui porque a pessoa que me disse para ir, eu queria agradecer à pessoa, queria não ficar mal perante a pessoa. No entanto, eu não fiquei mal perante a pessoa, mas fiquei mal perante Deus. E o que é que valia a pena? Ter ficado bem perante Deus. Às vezes nós tomamos decisões na nossa vida baseados nisso. Não, vai parecer mal à pessoa. E depois estamos a parecer mal a Deus. Não, vai parecer mal eu não ouvir a pessoa. Vai parecer mal eu não fazer isto. Vai parecer mal eu não fazer aquilo. Então e Deus? Então e Deus? Você entende? E Deus? Uma parte do início da minha vida cristã eu tinha vergonha e algum receio de magoar as pessoas. A partir de uma certa altura, eu comecei a não ter esse receio e a ser mais duro na maneira de falar. Eu lembro-me de uma pessoa que se queria suicidar. Eu sabia disso, eu sentia isso. Quando estava ao pé dela, eu sentia isso. Você sabe qual era a reação do Espírito de Deus? Naquele dia, naquela hora, o que eu estava a sentir? Eu falei com a maior rispidez possível. Eu fui muito duro no falar com essa pessoa. Muito duro mesmo. Eu não estava a perceber porquê. Quer dizer, eu sabia porquê, mas não estava à espera dessa reação da parte de Deus para com a pessoa. Eu quase dizia à pessoa, mas quem é que você pensa que você é para tomar a vida nas próprias mãos? Que direito tem você sobre a sua própria vida? Deus não é para brincadeira. Ele é juízo. Você não se pode esquecer disso. A sua vida está nas mãos dele. Já não está nas suas. Que direito você tem de dizer, não, mas eu não sou, estou mal, eu estou errada. Se está mal, se está errada, vá a Deus, ore, peça ajuda e Ele muda tudo na sua vida. Muda tudo na sua vida. Não, mas eu já fiz isso. Volta a fazer. Insista. Deus o vai abençoar. Ele o ama. Assim. Ama a todos. É impressionante o amor que ele tem. Você quer saber o que é amor? Amor mesmo verdadeiro. Quando alguém nos magoa, quando alguém faz algo que nós não gostamos, nós sabemos como cristãos que temos que perdoar. Então nós perdoamos a pessoa. E nós dizemos, Pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Glória a Deus que você tomou uma decisão e perdoa. Mas porque perdoa, você deve ajudar essa pessoa, se essa pessoa lhe pedir ajuda. Você vai dizer, não, mas isso é pedir demais. Até quando nós erramos perante Deus, o que é que Deus nos faz? Quando nós pedimos perdão a Ele, Ele não nos perdoa. Perdoa. E depois como é que Ele nos trata? Não, isso, porque tu fizeste isso, agora não te ajudo.
É isso? Não. Ele nos ajuda. Sempre. Você percebe que é um filho de Deus? Que a sua forma de atuar tem de ser uma forma digna de um filho de Deus? Não nos podemos esquecer nunca a quem pertencemos. Não nos podemos esquecer de quem dependemos. Porque se vivemos, se estamos como estamos, se temos o que temos, a Deus o devemos. E não se esqueçam, por favor, do Espírito Santo. Ouçam. Ele nos quer realmente ajudar. Ele nos quer dirigir. Ele nos faz saber o que vem aí. Ele nos mostra aquilo que nós devemos impedir de fazer. Ouça, pode até você estar a olhar para um negócio e o negócio ser, não, este negócio é espetacular. Epá, este negócio é que era, isto é que ia dar. E ele diz, não, não é para ti. E o que você tem que fazer? Recuar e dizer, não é para mim. Você entende? Ele é a nossa direção segura. Ele é o GPS de Deus seguro. Eu peço ao grupo de louvor, venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar assim, Espírito Santo. Das vezes que te magoei, eu te peço perdão no nome de Jesus. Continua a ajudar-me, a dirigir-me, mostra-me a tua vontade, a vontade do Pai. Mostra-me o que devo fazer, para que o Pai seja tudo glorificado e honrado. Para que Jesus, o meu Senhor e Salvador, seja engrandecido. Espírito Santo, continua a dar-me a tua direção. Que eu faça o que tu queres, pois eu sei que é a vontade do Pai expressa através de ti. Ajuda-me. Ajuda-me a fazer o correto. Ajuda-me a andar no caminho de Deus, do Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ajuda-me a fazer o que deve ser feito. Para a glória do meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Eu sei que se você fazendo assim, sua vida nunca mais vai ser a mesma. À medida que você busca a Deus, Deus cada vez mais lhe aparece e enche a sua vida. Você tem que conhecer que o nosso Deus é um Deus de paz e nunca de conflito. Se você está a orar e sendo conflito, isso nada tem a ver com Deus. Na direção que você está a receber, sendo conflito, isso nada tem a ver com Deus. Nosso Deus é um Deus de paz. E em paz seremos guiados. Muitas bênçãos, bom fim de semana, muitas bênçãos em nome de Jesus.